né? Que, claro, você vai precisar repensar a sua margem por conta dessa nova alíquota sobre aquele seu faturamento, você vai conseguir abater e não pagar uma carga tributária final tão alta, tá? Por que que eu falo dessa maneira? Quando você for fechar um negócio, você naturalmente vai colocar a sua alíquota lá de 4,5, né? Até para conseguir margem. Só que no final não é efetivamente isso que você vai pagar, por conta da não cumulatividade plena. Então, sim, precisaremos repensar as margens que nós trabalhamos, mas podemos ficar um pouco tranquilo, porque teremos mais créditos tributários para compensar aquilo que nós iremos pagar por conta do faturamento. A gente não está aqui, né, pessoal? Aí eu e o Carlos, a gente conversa bastante. Nós não estamos aqui para amenizar os efeitos da reforma tributária, mas sim fazer vocês pensarem de uma forma racional de que não pode só levar em consideração a alíquota nominal. Nós temos agora que olhar cada modelo de negócio, analisar com muita disciplina, com muita profundidade, todas as informações daquele negócio, para que a gente possa identificar quais são as oportunidades que nós temos e quais são os desafios que nós temos pela frente. Então, não fiquem presos à alíquota nominal. Mas o governo vai colocar 30%. Tudo bem, vai ter que ter uma adequação e o governo vai ter que fazer alguns ajustes para que as atividades não sejam deixadas de lado, enfim, não consigam manter a sua geração de caixa, a sua tributação dentro de um patamar aceitável. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala, então, de alienação, eu vou começar aqui colocando um fator bem importante que a gente tem para equilibrar, né? É o redutor de ajuste, tá? Então, na alienação de bem imóvel por contribuinte sujeito ao regime regular, poderá haver redução da base de cálculo em montante equivalente ao redutor de ajuste na data da operação. Então, o que é o redutor de ajuste? Ele foi criado com a intenção de minimizar os impactos da ausência de créditos compensáveis na venda de bens imóveis. Tá? O valor desse redutor será aplicado a partir de 1/1/27 para reduzir a base de cálculo sobre as alienações de imóveis de propriedade do contribuinte no regime regular do IBS e da CBS. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nós estamos vendendo na prática um imóvel residencial em 1º de fevereiro de 27, ou seja, já está valendo, então, a CBS, tá? Não temos mais PIS, não temos mais COFINS, temos a CBS no lugar. Pelo valor de 1,5 milhão, cujo valor de aquisição desse imóvel atualizado até 31/12/26 é de 700 mil. Por que a gente colocou aqui que é o valor da aquisição atualizado? Porque, para esse caso, há uma previsão legal de que o valor ele possa ser atualizado até aquela data, tá? Nós já vamos explicar quais são os fundamentos que trazem essa possibilidade de atualização. Não é um valor ao léu, né? Não é um valor que você mesmo pode definir, e sim um valor de mercado que provavelmente vai estar estabelecido por meio de um cadastro unificado que o governo vai ter dos imóveis. Tá? Então, quando a gente olha para essa operação aqui, a gente começa com o valor da alienação, 1,5 milhão, redutor de ajuste, 700 mil, que é o valor de aquisição atualizado até 31/12, tá? Base de cálculo, 800 mil. Alíquota padrão, 28%, prevendo aquela alíquota que nós tínhamos lá no início, tá? É uma suposição de alíquota. Redução, 50% da alíquota de tributação, 14%, IBS e CBS a recolher desta operação de 1,5 milhão, então, 7,47%. Tá? Lembrando, IBS e CBS, estamos falando aqui de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Poxa, Marcelo, mas eu não pagava ICMS, ISS e ICMS quando eu vendia um bem imóvel. Pois é, esse é o ponto negativo da reforma. Todas as atividades vão ser tributadas por esse IVA dual. Tá? Então, você não pode simplesmente ser tributado por PIS e COFINS, como você era na venda de imóvel, né? Você tinha lá o PIS, o COFINS, imposto de renda e a contribuição social. Lembrando que imposto de renda e contribuição social estão na parte da renda e não do consumo. Então, por isso, eles não fazem parte dessa reforma. Provavelmente, eles sejam tratados aí nas próximas reformas que estão para surgir. Agora, PIS e COFINS, você já pagava. Então, vai se transformar na CBS. ISS e ICMS na venda de imóvel não tinha, não era incidente. Agora vai passar a ser. Então, pode ser que haja
uma elevação de carga tributária para esses casos específicos de alienação. E é exatamente por isso que vem este redutor de ajuste para tentar trazer um equilíbrio para essas situações. Tá? Lembrando que aqui a gente colocou 7,47, mais possíveis abatimentos de bens e serviços tomados. Então, as empresas que efetuam compra e venda de bens imóveis, elas ainda assim podem tomar créditos de todos os bens e serviços. Além do... Bom, aqui ainda o redutor de ajuste, né? O que ele traz de previsão, então? Quando os bens imóveis de propriedade do contribuinte até 31/12/2026, a gente pode utilizar o valor de aquisição atualizado ou o valor de referência em 31/12/2026, opcional para o contribuinte. Então, o que é esse valor de referência? É o valor que vai estar lá no cadastro do CIB, que é o cadastro dos imóveis, né? Cadastro único dos imóveis. Eu já vou tratar sobre a CIB um pouquinho mais para frente. Tá? Quando a gente fala de bens imóveis em construção em 31/12/2026, lembrando que, por que o 31/12? Porque exatamente em 1º de janeiro de 2027 saem o PIS e COFINS e entram a CBS. Então, o que a gente vai poder utilizar como redutor de ajuste aqui, nesse caso de imóveis em construção? O valor de aquisição do terreno, atualizado até 31/12, e o montante efetivamente dispendido na aquisição de bens e serviços, que pode ser contabilizado como custo de produção, atualizado até 31/12/2026. Então, a previsão é de que haja um regramento dentro do regulamento da CBS e do IBS, para que possa ficar mais claro como vai se dar esse processo de atualização dos valores. Tá? Bens imóveis adquiridos a partir do 1 de 2027. Então, aqui a gente já está falando que você comprou um bem em 2027 e está vendendo em 2027. Qual vai ser o valor de redutor de ajuste? O valor da aquisição do bem imóvel na data da operação. Porque aí a gente não está falando de alguma coisa que tem possibilidade de crédito e que acabou não trazendo crédito. Quando você comprar um bem imóvel, ele vai te trazer o crédito. Quando você vender, você tem o débito. O débito menos o crédito vai ser o IBS e a CBS que você vai ter que pagar. Então, a partir de 2027, em teoria, as coisas vão se equilibrando. Tá? E bens imóveis adquiridos a partir do 1 de alienante sujeito, aqui não sujeito ao regime regular, e sujeito ao regime regular, então o valor não utilizado do redutor de ajuste na data da operação. Tá? Então, são formas de trazer o redutor de ajuste para que equilibre essa carga tributária no momento da venda dos imóveis. Além do redutor de ajuste, a gente também tem a possibilidade de utilização de um redutor social. O redutor social, na verdade, ele é aplicável quando o contribuinte do regime regular, ou seja, uma empresa que está vendendo um bem imóvel, vender um imóvel residencial novo ou um lote residencial novo. Então, ele tem que... A premissa é imóvel residencial, tá? Seja ele um imóvel, uma casa, um apartamento, ou então um lote residencial. Ele poderá ser deduzido da base de cálculo do IBS na CBS, um redutor social no valor de R$100 mil por bem, imóvel residencial, e de R$30 mil por lote residencial, até o limite do valor da base de cálculo. Ou seja, ele não permite que você reduza além da base de cálculo, ele permite que você vá até o valor da base de cálculo, ou seja, zerando o imposto no máximo, tá? E aplicado uma única vez por imóvel e atualizado mensalmente. Ou seja, posso utilizar o redutor de ajuste e o redutor social ao mesmo tempo, se o imóvel é residencial e for imóvel novo? Sim, tá? Então, esse é um ponto que a legislação trouxe para justamente equilibrar de novo as questões do mercado imobiliário. Falando um pouquinho agora do Cadastro Integrado de Bens, o CIB, que eu falei lá no começo, um pouquinho atrás. O CIB, popularmente de CPF, ele é chamado de CPF dos imóveis, ele será o Inventário Nacional de Imóveis Urbanos e Rurais, tá? Formado a partir de dados enviados pelos cadastros de origem, ou seja, os municípios e os cartórios vão criar esse conjunto de informações para cada imóvel presente na estrutura municipal, enfim, rurais e urbanos, tá? Ele centralizará os dados de todos os imóveis do país,
matrículas, características, valores de referência e informações fiscais, alimentando cartórios, prefeituras, Receita Federal e bancos. Então, qual é a previsão? Assim como nós temos CNPJ para as empresas, assim como nós temos CPF para as pessoas físicas, que a gente tenha um cadastro único de imóveis, onde lá vão ter todas as informações relativas àquele imóvel, né? Aqui estamos falando as características, os valores de referência. Lembram-se que eu falei de valor de referência quando eu falei aqui, ó, por exemplo, ó, na utilização do redutor de ajuste. E aqui é que está, por exemplo, a possibilidade de a gente utilizar esse valor de referência oferecido pelo governo. Tá? Como que vai funcionar, então, o CIB? Há uma previsão de que, em 18 de agosto de 25, os cartórios passam a inserir essa informação em registro de imóveis. Tá? Eu não fui checar se isso já está acontecendo, tá? Então, precisamos ver se o cronograma está sendo executado. As capitais e os grandes municípios têm 12 meses para atualizar seus cadastros, então, a partir de agosto, né, geraria-se 12 meses aí para atualização. Os outros municípios menores, né, 24 meses, e os dados sobre referência de imóveis e alíquotas serão publicados em base nacional, facilitando auditorias. Então, a perspectiva é que em 2 anos, esse sistema reúna todas essas informações e aí passe a contar com todos esses dados, tá? Aqui tem um ponto de atenção, tá, pessoal? A gente fala a gente está aqui tratando da reforma tributária no consumo para todas as empresas, né, do ramo imobiliário, mas existem previsões de equiparação de pessoas físicas. Então, quando que a pessoa física se torna contribuinte do IBS e da CBS para fins imobiliários? Quando ela tiver mais de 3 imóveis distintos, alienados no ano calendário anterior. Ou seja, vendi 3 imóveis no ano passado, né, ou nesse ano. Vendi 3 imóveis esse ano, 2025. Sou pessoa física. Ano que vem, entrou CBS e IBS. A CBS ainda só naquele modelo de teste, IBS e CBS. Lembrando que só vai entrar em 2027. Então, para o ano que vem, eu ainda não estou obrigado, não sou contribuinte do IBS e da CBS. Tá? Agora, se eu vender no ano que vem 3 imóveis de meu poder, né, eu sou dono desses imóveis, vendo em 2026, a partir de 2027, então eu me torno contribuinte para fins de IBS e CBS sobre as vendas de imóveis. Tá? Então, esta regra tem que cuidar, porque tem bastante pessoa física que vende muitos imóveis e compra por conta dos benefícios tributários ligados à operação na pessoa física. Tá? Quando que passa... Fica à vontade. Desculpa, Marcelo. Isso aqui é um ponto interessante, pessoal, e importante, porque a gente sabe que existe muita venda por meio da pessoa física, né? Então, talvez é um ponto de um passo atrás e entender se não compensa aproveitar o momento atual para já transferir esses imóveis com objetivo de venda para uma pessoa jurídica. Porque você imagina você ter uma empresa onde você já é contribuinte do IBS-CBS e talvez por um descuido você descobrir que lá em 2027 você, pessoa física, também será contribuinte de IBS-CBS. Isso pode gerar uma confusão absurda na cabeça de vocês, né? E talvez por um deslize, deixando isso passar, pode ocasionalmente gerar multas e juros pela não entrega das obrigações necessárias. Então é importante esse momento agora, né, onde a gente está em processo de transição, avaliar como que hoje é minha pessoa física no que tange a venda de imóveis, entende? Será que não vale a pena eu dar um passo atrás, chamar meu contador, conversar e entender se vale a pena eu continuar com esses imóveis na pessoa física ou alocá-los em uma empresa estratégica, né? Então são coisas que vocês vão precisar pensar e tratar com bastante carinho. Essa previsão de equiparação de pessoas físicas, a gente olhou aqui para o ano anterior. Mas quando a gente olha para o ano corrente, se houver alienação de mais imóveis além do limite previsto, você já fica obrigado, então, à entrada da CBS, da obrigação da CBS e do IBS, naquele mesmo ano. Então, vamos supor que nós estamos em 2027 e eu venda 4 imóveis do qual eu sou dono, CPF. Tá? Se eu vendi 4, eu já superei os 3 que eu tinha de possibilidade do ano anterior. Ou seja, eu já passo a ser obrigado a recolher IBS e CBS
neste ano calendário. E aí tem que fazer uma revisão de toda a questão tributária que eu já recolhi em cima dos três anteriores que eu vendi. A partir do momento que eu vendo o quarto, eu passo a ter a obrigação. Então, é muito delicado esse ponto da CBS e do IBS, né, em relação a essa questão da equiparação das pessoas físicas. Né? Como o Carlos bem falou, talvez seja o momento de refletir se não vale a pena ter uma holding, né, colocar uma holding patrimonial, colocar esses bens como integralizados na empresa. Né? Vamos entrar agora no tema da locação. Tá? Falamos bastante de alienação, agora vamos entrar na locação de bens. Quando a gente olha para a receita de locação, a gente colocou aqui um exemplo de uma receita mensal no valor de R$10 mil por mês. Então, valor da locação mensal, 10 mil, alíquota padrão, 28%. Lembrando que nós temos uma redução de 70% no caso da locação, tá? Nos demais casos é 50% de redução, mas aqui na locação é 70%, que transformam a alíquota para 8,4%. IBS e CBS a recolher, R$840. Mesma coisa que na venda, né? Tá, Marcelo, mas eu não pagava ICMS e ISS sobre a locação. Pois é, aqui nós temos uma grande mudança, né? A gente, voltando lá para o IVA dual, CBS e IBS sobre todas as operações, a base é a mesma. A gente não pode ter a CBS tributando e o IBS não tributando. Todas as operações vão ter tributação de CBS e IBS. A grande vantagem que nós temos é que nós podemos usar o crédito de tudo aquilo que a gente comprar, né? Então, as operações de aluguel, elas não eram consideradas serviço, portanto, não pagavam ISS, e não eram consideradas venda, portanto, não pagavam ICMS. A partir de agora, tem CBS, PIS e COFINS, que a gente já pagava na locação, e mais ISS e ICMS, que vão se transformar em IBS. Tá? Então, na locação, precisa ser analisado caso a caso para ver se existe a possibilidade de uma utilização de um fator social, de um fator de redução, que também tem previsão, já vou mostrar para vocês, mas principalmente a estrutura da empresa que efetua as locações. Né? Vamos supor que junto com a locação eu tenho uma atividade empresarial que tem créditos. Posso utilizar? Sim, porque a operação da empresa é uma só. O que vai gerar crédito e débito de CBS e IBS é a operação geral da empresa. Então, cada estrutura precisa reavaliar esse modelo de negócio e verificar se vale a pena ou se não vale a pena. Tá? Abatimentos possíveis aqui no caso de locação, IPTU, condomínio, isso é previsão legal, outros bens e serviços. Tá? Na locação, nós temos a previsão do redutor social. Quando ela for locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel para uso residencial. Conseguem perceber? Do mesmo jeito que o redutor social trouxe lá a questão residencial para as vendas de imóveis residenciais, aqui também há previsão de redução, né, o redutor social quando o imóvel for residencial, e o contribuinte poderá deduzir da base de cálculo o redutor no valor de R$600 por bem imóvel, ou seja, ele entraria aqui antes da alíquota de tributação. Tá? Nós teríamos o valor da locação menos o redutor para formar a base de cálculo diferente. Então, nós teríamos aí 9.400 aplicado a 8,4%, que daria o valor do imposto a recolher. Ok? Pessoal, eu gostaria de fazer um comentário. E aí o Marcelo também está aqui talvez para complementar. Todo mundo deve estar observando o cenário que acontece no mundo como um todo, envolvendo esse setor imobiliário, né? Países na Europa, União Europeia, basicamente não possuem mais moradias para pessoas comuns, né? A boa parte dos imóveis eles foram adquiridos por empresas e tal, e a gente vê o caos que isso se forma na população da sociedade como um todo. Então, a gente pode fazer também uma leitura da reforma tributária para esse segmento também como uma forma de protecionismo, entende? Quando o governo resolve estabelecer essas alíquotas, né, e toda essa complexidade para esse segmento, vocês vão observar que outros segmentos que foram atingidos pela reforma, a reforma ela é muito mais simples para eles. Já para esse segmento, ela parece um pouco mais complexa. Podemos também ter uma leitura protecionista sobre essa pauta, entende?
talvez de uma forma de proteger o país, né, dessas coisas que acometeram outras nações. Você concorda comigo nesse ponto, Marcelo? Sim, sim, Carlos, concordo. E é um forte indício dessa questão do protecionismo, né? Então, eu realmente acho que é esse o caminho. Agora, vai ter que as coisas vão se adequando. Vejam, o que a reforma propõe para a gente é uma mudança de mindset, né? Tudo vai passar por essa mudança de mindset. Então, quando a gente olha hoje todos os custos que uma empresa de aluguel de imóveis ela tem, muito provavelmente todos esses custos vão passar por uma revisão, né? E a gente não consegue ainda identificar se elas vão vir majoradas ou reduzidas, né? Essas revisões. Pode ser que tenham setores que vão ter majoração do custo. Então, vamos supor que eu tenho uma despesa de telefone e as companhias de telefonia sejam todas afetadas negativamente pela reforma, ou seja, porque aumentar os seus preços, né? Eu vou ter um custo maior com a telefonia, com a internet, por conseguinte, eu vou ter um crédito maior na minha operação. Quanto isso vai impactar no meu negócio? Então, essa reformulação, que eu acho que vai ser o ano de 2026, vai ser usado praticamente inteiro para que a gente possa avaliar esses efeitos. Acho que todas as empresas vão estar nesse momento de reavaliação e dessa mudança de mindset, né? Marcelo, o Elton fez uma pergunta ali interessante. Ó. Ele falou, Marcelo, normalmente o contrato de locação transfere ao locatário as obrigações de pagar IPTU e condomínio. Neste caso, ainda assim o locador poderia abater essas despesas da base de cálculo? Eu entendo, viu, Elton, que sim. Eu entendo que sim, sabe por quê? Porque quem é o proprietário do imóvel é a empresa que está colocando à disposição do locatário, tá? Eu vou consultar depois a legislação para me certificar de que a resposta foi correta, tá? E daqui a pouquinho eu já passo a palavra para o Carlos e vou consultando aqui. Mas eu entendo que sim, porque se há previsão de você utilizar esse abatimento, é porque no cadastro do imóvel vai ter a identificação que você é o proprietário e que você, portanto, é quem vai recolher aquele IPTU, né? Então, eu imagino que por essa questão de recolhimento, a norma tributária ela trouxe essa previsibilidade. Agora, vou estudar para ver se tem algum posicionamento a respeito disso, explícito aqui na lei complementar. Tá? Já respondo para você. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Carlos, você quer fazer alguns comentários enquanto eu procuro para a gente tentar responder? Não, vamos em frente, porque como são comentários bem específicos, a gente pode seguir aquele modelo que você propôs lá no comecinho, né? Perfeito. Se a gente não conseguir responder ao final, a gente formula por e-mail e faz essa resposta. Perfeito. Então, vamos lá. Período de transição. Bom, a gente tem algumas opções dentro do período de transição, tá? E aqui eu vou colocar para vocês algumas situações que são previstas na lei complementar. Primeiro, período de transição referenciado à alocação, referente à locação. Então, opcionalmente, é permitido ao contribuinte optar pelo regime de transição, onde a receita bruta recebida será tributada pelo IBS e pela CBS em alíquota de 3,65%, tá? Então, é permitido desde que a receita bruta recebida compreende o total das receitas com locação, cessão onerosa ou arrendamento, incluindo as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações. Então, vejam, a gente está falando aqui que vai incluir receitas financeiras e variações monetárias decorrentes da operação, tá? E que a receita bruta vai ser o total das receitas com alocação, tá? Tributada sobre 3,65. Então, vamos esquecer esta forma de tributação, tá, de IBS e CBS, e vamos para esta modalidade de transição. O que mais? Bom, obviamente que a legislação barrou a possibilidade de você ter a base de cálculo reduzida pelo redutor social, né? Se você está optando por um regime de transição, você então não pode utilizar aquele previsto na lei complementar de redução do redutor social, tá? Quais são as condições para que exista essa possibilidade de período de transição? Ter os contratos de locação residencial ou não residencial firmados até 16 de janeiro de 2025. Ou seja, todos os contratos que foram firmados até 16 de janeiro de 2025, eles permitem você optar
por esse regime de pagar o IBS e a CBS numa alíquota de 3,65, tá? Sendo que essa data precisa ser confirmada por meio de firma reconhecida ou assinatura eletrônica. Tá? O contrato tem que ter firma reconhecida ou assinatura. No aluguel de imóveis residenciais, admite-se ainda a comprovação da data da contratação, ou seja, não necessariamente você precisa ter o contrato, desde que você tenha a comprovação, né, por meio do comprovante de pagamento até o último dia do mês subsequente ao do primeiro mês do contrato, tá? Então, se nós tivermos o contrato feito lá em 2024, vamos pegar um contrato feito em novembro de 2024, e nós temos o pagamento até o último dia útil do mês de dezembro, a gente comprova que aquele contrato está vigorando e que a gente, portanto, vai optar por este regime de transição de pagar IBS e CBS a alíquota de 3,65, ok? Os contratos com finalidade não residencial devem possuir a formalidade adicional de ser registrados em cartório até 31/12/2025, ou ser disponibilizado para a Receita e para o Comitê Gestor do IBS nos termos do regulamento. Lembrando, não saiu o regulamento do IBS. Se não sair o regulamento do IBS, esta condição ela fica prejudicada, é o que eu entendo. Então, nesse sentido, se não há como a gente disponibilizar para a Receita Federal e para o Comitê Gestor, eu entendo que essa cláusula, essa data vai ter que ser revista, né, para que o contribuinte possa, de fato, então, apresentar essa possibilidade ao Comitê Gestor. Talvez essa questão do registro em cartório possa eliminar essa necessidade de apresentação. Mas como ele coloca a cláusula condicionante, ou seja, ou ser disponibilizado para a Receita Federal, entendo que ele deveria ter um sistema pronto para que fosse possível, então, o contribuinte colocar essa condição lá de adequação. E a vedação ao aproveitamento dos créditos para trás em relação aos custos e despesas. Então, a gente não teria a possibilidade, optando pelo regime de transição, na locação, de utilizar, então, os créditos das aquisições, de custos, despesas, direto e indireto, das operações relacionadas ao bem imóvel sujeito ao regime opcional, tá? Destaca-se que não há restrição quanto a transferir créditos para frente, ou seja, o valor que você está, o valor da sua locação, da locação que você está recebendo, está recolhendo IBS e CBS, por um regime de transição. Mas isso não evita o teu cliente de utilizar aquele crédito. Ele pode utilizar, ok? Carlos, você está anotando aí as perguntas para nós? Bom, estou anotando e estou respondendo algumas aqui no chat também. Aí pode ir seguindo. Maravilha, Carlos, muito obrigado. Condições ainda, tem mais duas condições ligadas ao período de transição. O pagamento do IBS e da CBS será considerado definitivo, não gerando em qualquer hipótese direito à restituição ou compensação, ou seja, optou por aquela modalidade de 3,65, não tem discussão, né? É definitivo. E manter a escrituração contábil segregada com a identificação das operações submetidas ao regime de tributação opcional, que é esse de transição, e o regime normal. Então, as locações que forem feitas dali para frente seguem o regime normal. As locações que forem feitas dali para trás podem optar por esse regime de transição e manter a tributação num nível, um patamar de alíquota nominal mais baixo. Ok? Tem mais alguns pontos aqui que eu gostaria de deixar claro para vocês. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 487, por ser um regime transitório, a alíquota de 3,65 e as demais regras serão aplicadas até o término do prazo original do contrato, né, ou seja, quando vencer o prazo original, né, para locação, cessão onerosa ou arrendamento, e até o fim do prazo original do contrato, ou até 31/12/2028, o que ocorrer primeiro entre esses dois em relação aos contratos com finalidade residencial. Tá? Então, nós temos aí algumas cláusulas que determinam quando será finalizado esse processo de transição. Por fim, a lei complementar ainda não definiu o modo como a operação será manifestada, razão pela qual é preciso aguardar a regulamentação. Foi aquilo que eu falei para vocês. Como não saiu ainda o regulamento do IBS e da CBS, então a gente não sabe muito bem como é que a gente precisa informar, não tem uma definição. E isso prejudica todo o restante. Então, a previsão do regime de transição, eu acredito que ele deve passar por uma reformulação, né, com a saída dos regulamentos,
mas a gente vai ter que aguardar as novidades aí do processo. Falar um pouquinho pessoal, desculpa, Manda lá. Marcelo. Assim, pessoal, percebam que boa parte do que a gente fala, né, está pautado naturalmente na lei complementar, só que muita coisa ainda falta regulamentação. E é normalmente assim que funciona mesmo, né? A lei complementar, ela vem para estruturar basicamente o que vai acontecer e como. E a regulamentação, ela vem ali nos pormenores, né, dizendo quando começa essa vigência, e algumas características que só são mesmo possíveis após a regulamentação. Então, tudo que nós temos aqui até agora é basicamente fato gerador, né? Só que coisas mais específicas só teremos mesmo após a regulamentação da coisa, né? E aí, comentou logo no comecinho, essa regulamentação, a gente espera que ela saia nesse ano, só que se ela não sair nesse ano, pessoal, infelizmente, provavelmente a gente só vai ver ela após o período eleitoral. Porque, assim, ninguém vai querer publicar uma alíquota de 28%, sabendo que a oposição vai usar isso como ferramenta de campanha, entende? Então, a nossa expectativa, e a gente torce bastante por isso, inclusive, é que saia no final desse ano. Se não sair, a gente espera mesmo após outubro. A verdade é essa. Do ano que vem, nesse caso, né? Eu estou voltando um pouquinho aqui, que eu vi uma pergunta aqui da Prime, o Pedro da Prime, nosso cliente. Marcelo, na alienação do imóvel, o fato gerador é o momento da alienação. Perfeito. Devemos entender o momento da alienação com a emissão da escritura de compra e venda. Pedro, há uma forte tendência que o governo impute nas empresas imobiliárias a necessidade de emitir um documento fiscal, coisa que hoje a gente não tem. Então, provavelmente, no regulamento, nesses regulamentos da CBS e do IBS, provavelmente surjam alguns modelos de nota fiscal, modelos de documentos fiscais, melhor falando, não efetivamente nota fiscal, que vai obrigar as empresas que lotam imóveis a emitir um documento, vai obrigar as empresas que vendem imóveis a emitir um documento, e entendo eu que a emissão daquele documento vai ser o fato gerador, né? Então, eu acredito que vai estar bem vinculado essa questão, a questão da escritura, tá? Mas eu não posso te garantir isso. No momento da verbação do imóvel no registro de imóveis, então provavelmente vai ser, eu acho que vai andar tudo em paralelo. A verbação, ela vem depois, né? Então nós teríamos a escritura no cartório, né? E junto, provavelmente, a emissão da nota fiscal, que vai trazer a obrigação tributária para quem está vendendo e vai dar a possibilidade está comprando crédito, se for uma pessoa jurídica contribuinte do IBS da CBS, tá? Como será a CBS e ICI, Pedro e demais, né? O lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional, eles continuam existindo. Vamos lembrar aqui que essas opções, elas são opções de renda, né? Claro que com elas vem a necessidade de você ter um regime cumulativo ou não cumulativo do PIS e da COFINS, mas a gente aqui não vai falar de lucro real, lucro presumido e simples, porque eles continuam existindo. E as empresas, ainda entre um e outro, aquele que for mais benéfico para a empresa, tá? O que vai mudar, efetivamente, é a tributação do PIS, da COFINS, do ISS e do ICMS. Quando a gente muda, a regra do jogo permanece. A empresa pode ser optante pelo lucro presumido, mas ela vai ser optante pelo lucro presumido e contribuinte da CBS e do IBS. Ela vai ser optante pelo lucro real e vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Fala, Carlos. Essa vai ser a principal mudança para as empresas de lucro presumido, na verdade, né? É que hoje a empresa do lucro presumido, ela apura o PIS/COFINS sobre o seu faturamento, né? E com a reforma tributária, ela vai deixar de apurar o PIS/COFINS sobre o faturamento, né? Então ela passa para um regime não cumulativo. Então, para efeitos práticos, aquela conta que vocês faziam, né? Faturei R$100.000, pago 3,5, não é mais essa conta, né? Faturei R$100.000, eu vou pagar a alíquota de CBS ali padrão, só que eu vou tomar crédito sobre as despesas que eu tive durante esse processo, durante aquele período de apuração, né? Para quem já está habituado com empresas de lucro real, entende mais ou menos como que é essa dinâmica de não cumulatividade. Mas para quem nunca passou por isso, tenham em mente o seguinte, tá? Talvez seja o ponto mais importante para vocês. Se hoje você tem despesas que não
possuem comprovação fiscal ou documento fiscal, tomam serviços de, sei lá, de um amigo, né, de um empresário ali próximo para você e nem pede nota fiscal, numa dinâmica de CBS, é extremamente vital que todas as suas tomadas de serviço, todas as suas despesas possuam um documento fiscal, porque é isso que vai assegurar que você não tenha um impacto tributário tão agressivo lá em 2027. Essa talvez seja a principal mudança, beleza? Perfeito, Carlos. A locação de curta temporada tem uma previsão expressa na lei complementar, e aqui eu estou falando, por exemplo, dos imóveis que são colocados à disposição de Airbnb, né? Eles têm uma previsão de uma tributação parecida com o ramo hoteleiro, porque aí você tem uma curta duração considerada até 90 dias, tá? Então, vejam, o artigo 253 da lei complementar, ele menciona que a locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel residencial, tá? Específico residencial, por contribuinte sujeito ao regime regular, com período não superior a 90 dias, ininterruptos, serão tributados de acordo com as mesmas regras aplicáveis ao setor de hotelaria. Ou seja, ao invés daquela redução de 70%, no caso da locação, passa a ter uma redução de 40%. Tá? Essa é uma previsão expressa que eu trouxe aqui para que vocês tenham conhecimento, uma vez que ela impacta diretamente. Na questão da equiparação de pessoa física na locação, nós também temos essa possibilidade de equiparação. Vejam, quando você tiver uma receita anual de alocação superior a 240 mil e mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior, você se equiparou, então, a contribuinte do IBS e da CBS, exatamente nos mesmos moldes que uma pessoa jurídica. Tá? Então, estamos falando aqui no caso da alocação, quando for de imóveis de pessoa física, mas com mais de 3 imóveis e receita superior a 240 mil no ano. Tá? Se a receita ultrapassar 288, então vamos lá. Critério de enquadramento no ano calendário subsequente. Então, se eu tiver receita anual até 240 mil e mais de 3 imóveis, no ano calendário subsequente, eu passo a ser contribuinte da IBS e do CBS. Tá? Se a receita for maior do que 288 mil, ou seja, mais de 20% do limite estabelecido ali de 240 mil, eu passo a ser contribuinte neste ano calendário. Então, existe uma regra para definir se você passa a ser contribuinte no ano seguinte ou no próprio ano calendário. E aí, se for naquele ano calendário, você ultrapassou o limite, você tem que retroagir e recolher CBS e IBS. Se você já tiver recolhido imposto de renda, provavelmente vai ter que fazer um processo administrativo de recuperação, né? Então, é muito importante ter a exata noção de como você vai lidar com essas situações de locação ao longo do ano. Tá? As pessoas físicas têm que avaliar muito bem isso aqui para ver se não estouram os limites, né? Lembrando, CBS a partir de 2027. Vamos falar um pouquinho agora da construção de bens imóveis, né? E a construção, ela tem algumas situações particulares, né? Porque ela entra, apesar de ser um serviço, ela entra na questão do ramo imobiliário, e ela entra nas regras do ramo imobiliário. Então, a gente vai entrar aqui, na construção a gente tem uma restrição ao crédito, que é quando o serviço de construção for prestado a não contribuinte, e houver fornecimento de material de construção, o crédito da prestadora de serviço sobre as aquisições desses materiais está limitado ao valor do débito relativo à prestação de serviço, tá? De construção civil, tomando por base a disposição do artigo tal. Entretanto, essa limitação não se aplica na prestação de serviço para contratante da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. O que isso quer dizer? Se eu prestar um serviço de construção a não contribuinte do regime regular, eu só posso usar crédito até o limite do que eu tiver até o limite do valor do débito da CBS e do IBS. Eu não posso acumular crédito. Por quê? Porque existe uma forte tendência que as construtoras tenham uma carga tributária muito reduzida. Eu vou mostrar para vocês uma simulação aqui, vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos supor que eu estou considerando que a construtora ABC firmou um contrato com uma pessoa física, não contribuinte.
no valor de 300 mil, em que 180 mil equivalem a materiais adquiridos e 120 mil a mão de obra. Tá? Então, nesse cenário, considerando uma alíquota de referência de 28%, vejam só, valor da operação 300, tá? Alíquota padrão, opa, aqui ficou com R$1, é 28%, me desculpem. Tá? A redução de 50% leva a alíquota a 14%. Então, aplicando a alíquota de 14% sobre 300 mil, nós temos um IBS e uma CBS da operação de 42 mil, certo? Quando a gente olha para o material de construção de 180 mil, a gente então aplica a alíquota de IBS e CBS sobre os 180 mil. Qual é a alíquota que a gente aplica aqui? É a alíquota de 28%. A gente não reduz a alíquota. Por quê? Porque os materiais consumidos na construção, eles trazem o crédito integral de CBS e IBS da operação. Então, a gente chega a um crédito de 50 mil frente a um débito de 42. Ou seja, nesse caso específico, a empresa acumularia crédito, certo? De praticamente R$8 mil, aqui R$7.600. O que está acontecendo aqui é que ela tem uma limitação a utilizar esse crédito. Por quê? Porque a própria legislação ela limita que quando o serviço de construção for prestado a não contribuinte, você tem o valor do crédito será limitado ao valor do débito. Ou seja, nesse caso, a gente teria um valor de IBS e CBS a recolher de R$0 e não acumularia crédito. Teria que se tornar parte desse crédito, ok? Se você estiver prestando esse mesmo serviço para uma empresa contribuinte do IBS e da CBS, aí sim você permitiria, a legislação permite com que você acumule créditos de bens e serviços tomados, desde que, como o Carlos bem lembrou, você tenha os documentos fiscais daquelas operações anteriores. Vamos falar agora da não cumulatividade de forma rápida, a gente já está aqui no nosso tempo, eu vou levar mais um tempinho aqui para chegar no final, tá, pessoal? A gente já está muito próximo do fim. Na construção, só para vocês entenderem o que é a não cumulatividade, tá? Eu fiz 2 exemplos aqui mantendo os mesmos valores e vocês vão perceber o seguinte, nesse primeiro exemplo, uma alíquota cumulativa e no segundo exemplo, não cumulativa, mesma alíquota, 3,65, 3,65. Vamos lá, o minerador, ele vende por 100 mil para o distribuidor, recolhe R$3,65, R$100, desculpe, recolhe R$3,65 de imposto, tá? Aqui nós estamos falando do imposto qualquer cumulativo. Na segunda etapa, o distribuidor vende para o atacadista, vende por 100, recolhe R$3,65, tá? Na terceira etapa, o atacadista, aqui eu acho que ficou falho aqui, eu coloquei 100 e 100, tá? Vamos imaginar aqui que não tem lucro, mas enfim, foi uma falha minha, só para fins de simulação. Na terceira etapa, vende por 200, recolhe 7,30, tá? Que é 3,65 sobre 200, vende para a construtora por 200, recolhe 7,30, e a construtora vende por 300 para o consumidor final e recolhe 10,95. No final, nós temos aqui um total recolhido de 23,72, tá? Será que é isso mesmo? Eu acho que tem algum erro aqui na fórmula. 3,65, mais 3,65, mais 7,30, mais 10,95, 25,55. Aqui tem um erro na fórmula, tá? Porque aqui essa primeira operação era para ser de R$50 e acabou saindo 100, tá? De toda forma, eu acho que na outra também está errado, então elas estão se compensando, tá? Mas o fato aqui é que nós temos uma carga tributária total efetiva sobre 300 de 8,52, um pouco maior do 7,91, tá? Quando a gente olha para o regime cumulativo, aqui vejam, a gente está só aumentando a carga tributária de cada etapa. Ela não está compensando, não está sendo compensada com os créditos da etapa anterior. Quando a gente olha, então, para o formato não cumulativo, que é exatamente como a reforma tributária pretende tributar daqui para frente aos negócios, a gente percebe que, quando um vende para o outro, ele utiliza o crédito da etapa anterior. Então, você recolhe 3,65 na primeira, depois você recolhe 3,65 menos, né, a segunda etapa, e assim por diante. Ou seja, no final você vai compensando, até que no final você tenha um valor pago, que vai ser um imposto gerado sobre a operação da cadeia inteira.
né? E aí o efeito tributário é exatamente você ter a mesma alíquota da alíquota nominal, né? Enquanto que no outro caso, você teria uma alíquota majorada, você teria a alíquota real acima da alíquota nominal. Quando a gente passa para não cumulatividade, e o efeito ele vai compensando o imposto anterior sobre o valor da venda atual, você percebe que essa alíquota ela vai amenizando. No final, ela vai ser exatamente o mesmo valor de alíquota sobre o valor adicionado do produto, né? Que é o chamado Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA, tá? Período de transição das construções. Então, as construtoras também vão ter essa situação de período de transição, e elas podem optar, né? Eles poderão deduzir da base de cálculo do IBS da CBS os valores pagos em aquisições de bens e serviços utilizados em incorporações, parcelamentos do solo e construção, desde que realizados entre 2027 e 2023, e essa dedução se aplicará a aquisições tributadas pelo ICMS ou ISS, contabilizados como custo direto de produção e devidamente documentados, ou seja, esses créditos provavelmente vão ser definidos que vão trazer possibilidade de crédito nesse período de transição para a construção. Os valores serão ajustados conforme fatores redutores, variando de 1 a 0,6, dependendo do ano de aquisição, e muito provavelmente essas regras mais específicas vão estar definidas dentro dos regulamentos da CBS e do IBS, ok? Na incorporação imobiliária, mesmo redutor de ajuste da alienação, tá? É aquele mesmo caso, e aqui eu só fiz uma diferenciação, porque é como se você tivesse uma venda, né, de incorporação, de um imóvel incorporado de 2 milhões em duas parcelas iguais, cujo valor de aquisição foi de 500 mil. Então, recebeu 1.000 em fevereiro de 27, recebeu 1.000 em março, tá? O redutor de ajuste, que é a proporcionalidade do crédito, né, do valor do imóvel lá atualizado, a base de cálculo após o redutor vai ser de 750 e o valor a recolher aqui, então, vai ser no mês de fevereiro 105 mil e o valor de março 105 mil, ok? Lembrando os abatimentos possíveis. Mesma questão do redutor de ajuste na incorporação imobiliária, então são as mesmas previsões que existia lá na alienação, não vou passar uma por uma, que a gente já conversou lá, tá? E também na incorporação há a possibilidade da redução do redutor social, né? Que é aquela mesma possibilidade, quando for vendido um bem residencial, um imóvel residencial, aqui não tem terreno, justamente porque a incorporação ela já prevê que vai ser um imóvel e não um lote, né? E aí você tem a dedução, então, de R$100 mil por bem imóvel residencial, como redutor social também para ser usado. Então, vamos colocar aqui a possibilidade de colocar o redutor social, né? Mesma situação lá, que a gente estava pagando 105 mil, quando a gente coloca o redutor social aqui dentro da operação, a gente passa a ter, então, uma tributação de 98 e não mais de 105 mil, ok? Lembrando que aqui também dá possíveis abatimentos de bens e serviços, como crédito do IBS e da CBS. Período de transição na incorporação. Os contribuintes que realizarem incorporações imobiliárias submetidas ao patrimônio de afetação e optarem pelo regime específico, antes de 1º de janeiro de 29, poderão recolher a CBS de maneira diferenciada. A alíquota será de 2,08 sobre a receita mensal recebida para incorporações sujeitas ao regime específico tributário, o RET, né? Para empreendimentos vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida, a alíquota será reduzida para 0,53. Vejam, aqui está falando só de CBS, não IBS. Tá? Então tem uma questão aqui técnica que precisa ser compreendida. Quando a gente está falando aqui do período de transição da incorporação, prevê uma possibilidade de uma opção na CBS, mas não no IBS. Tá? A adesão a esse regime de transição impede a apropriação de créditos IBS e CBS, ou seja, você opta, mas não pode utilizar créditos. Tá? Ainda a partir de 2029, os contribuintes poderão deduzir da base de cálculo IBS e CBS e tal. Tem algumas previsões específicas, tá? Relacionados à incorporação, igual tem lá na venda, né? Na alienação. Novas obrigações, pessoal. Quando a gente falou lá, a pergunta do Pedro foi como vai se dar a tributação na alienação, né? E aqui eu trago para vocês a novidade também da reforma tributária. A gente passa a ter novos documentos. E aqui, ó, já há
indícios de que a gente vai ter um documento para tratar exatamente da venda de imóveis. Vejam que ontem eu assisti uma palestra na FIEP, e o palestrante foi um atuante ali da Receita Estadual do Paraná, e ele falou exatamente que o sistema já está em desenvolvimento. Então, a venda de imóveis praticamente já existe um documento, né? Eles já estão cogitando e já está em desenvolvimento. E aí eu imagino que o aluguel de imóveis também vai ter essa mesma prerrogativa e provavelmente seja incorporado aqui na nota fiscal de serviço. Tá? É uma tendência, não quer dizer que vai ser assim. Possivelmente, se não for na nota fiscal de serviço, vai ser um documento, assim como vai ter da venda de imóveis. Tá? A gente já tem outros diversos documentos surgindo, por exemplo, fornecimento de água e saneamento. Vejam, água e saneamento, a gente recebe uma fatura da Sanepar, da Companhia de Água do Estado do Rio de Janeiro, da Companhia de Água do Estado de São Paulo, né? A gente não vê hoje uma nota fiscal. A partir do momento que a reforma for implementada, vamos ter documento para fornecimento de água. E também com isso surge uma declaração de regimes específicos. Então a gente deixa de ter algumas obrigações acessórias e passa a ter outras, dentre elas a tal da DERE, Declaração de Regimes Específicos, do qual os regimes imobiliários fazem parte. Alguns pontos de atenção, né, que a gente precisa cuidar daqui para frente. Direito a crédito sobre todos os bens, serviços e direitos adquiridos, exceto de consumo pessoal. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas não geram direito a crédito, né? Situações de consumo pessoal, e aí elas estão listadas ali na lei complementar, não trazem direito a crédito das empresas, tá? Reconhecimento automático do crédito via documento fiscal digital, ou seja, se você comprou uma mercadoria ou tomou um serviço, exija documento fiscal, né? Você, que eu digo, a sua empresa, porque é a partir dali que você vai ter esse direito garantido quando dá liquidação do débito anterior. E atenção aos fornecedores do Simples Nacional, por quê? Porque o Simples Nacional vai transferir crédito? Sim. Agora, ele vai transferir a quantidade de crédito que ele recolher dentro do Simples Nacional de IBS e CBS. Se ele optar pelo CBS e IBS com créditos... Acho que meu vídeo parou aqui, né, pessoal? Desculpa, mas acho que vocês estão me ouvindo. Se ele optar pelo Simples Nacional com direito a crédito dentro do Simples Nacional, ele vai transferir o valor de crédito da operação que ele está recolhendo, né? Ou seja, se ele ficar dentro do Simples, ele tem uma transferência de crédito menor. Se ele não optar pelo Simples Nacional para fins de IBS e CBS naquele exercício, naquele semestre, ele passa a transferir mais créditos para vocês. Então, tudo isso vai ter que ser analisado daqui para frente para que não haja perda de eficiência das empresas. Falando ainda de crédito, nós temos aqui como vai funcionar o crédito para as empresas. Então, você compra uma mercadoria com destaque dos tributos no documento fiscal, esse registro vai ser automatizado no ambiente de apuração assistida, é uma tendência de que o governo implemente essa apuração assistida. A disponibilização do crédito financeiro vai ficar disponível na conta do adquirente, ou seja, da sua empresa que tomou aquele serviço ou comprou aquela mercadoria. O governo vai fazer um cruzamento automático entre o que você tem a pagar e o que você tem de crédito e vai fazer uma liquidação, ou então você vai emitir a DARF, o documento que vai ser de recolhimento da CBS e do IBS, né? A contabilidade vai continuar atuando dentro dessa linha de emissão de documentos. Agora, todo o cruzamento vai ser feito por um sistema automatizado do governo. E aí a gente entra, de fato, numa fase mais digital da tributação, né, onde você não tem tantas informações sendo replicadas, né, e triplicadas, duplicadas para o governo. Não é, Carlos? Exatamente. Então, assim, galera, é aquilo que a gente falou logo lá no começo, né? Boa parte do processo ele vai estar associado muito ao trabalho de formiguinha que nós vamos ter que começar a fazer agora, né? Então, entendam que a nossa metodologia de trabalho ela vai sofrer uma alteração drástica, né? No passado, nós nos importávamos principalmente com o faturamento ou a venda. Agora vamos precisar dar um passinho para trás e nos importar também com as despesas inerentes ao negócio no sentido da escrituração dela.
tá bom? Isso é a não cumulatividade de fato. Então, muito mais do que fechar agora um contrato com um valor ideal, né? Precisamos também olhar para toda despesa que acontece no processo até o fechamento do contrato, né? Exceto, claro, aquelas despesas que envolvam o consumo pessoal, como bebida, às vezes aquele tira-gosto que você coloca ali na mesa para poder fechar um contrato e por aí vai. Nada disso vai entrar. Beleza? Mas todo tipo de despesa, como serviços, manutenção, tudo isso entra. E é tudo isso que talvez vá fazer vocês ficarem um pouco próximo de indústrias ou comércio no que tange à apuração e entrega de documentos, né? Até então, estávamos tão focados só em faturamento e a reforma vem, talvez, para nos mostrar que outras coisas também são relevantes, né? E essas coisas agora são as despesas. Então, o ponto principal aqui, gente, para a gente talvez não sofrer com aumento de carga tributária, é de fato a gente olhar para as nossas despesas, porque agora elas irão gerar crédito tributário. E aí entra um ponto, Marcelo, que para quem não é lucro presumido, acaba não sendo tão relevante, mas para quem é lucro real que é o seguinte: algumas empresas do lucro real, elas apresentam saldo credor de PIS e COFINS. Então é importante, antes da reforma, vocês buscarem junto ao jurídico e à contabilidade a homologação desses créditos. Por quê? Embora vocês tenham créditos de PIS e COFINS, é preciso saber se esse crédito ele realmente é válido e se ele vai ser possível de compensação na reforma. A legislação já permite isso, só que a gente precisa validar tudo isso e a regulamentação da reforma vai dizer como nós iremos aproveitar esse crédito. Se vai ser tudo de uma vez só, se vai ser num esquema de 1/12, por exemplo, ou 1/60, ainda não está claro. Mas o que nós temos como certeza é que os créditos utilizados, para serem utilizados, eles terão que ser comprovados, né? A sua... qual é o termo que a gente usa? A sua veracidade. Né? Exatamente. Então é importante nesse momento o quê? Sou uma empresa do lucro real, tenho crédito PIS e COFINS? Beleza. Procuro ali o meu advogado, o meu contador e valido se esses créditos realmente procedem ou não. Por quê? Um ponto que aí sim é muito relevante, mas eu escuto muito pouco falar é o seguinte: empresas que possuem saldo credor de PIS e COFINS mês a mês, arrastando, não pagam PIS e COFINS, seja por conta de compensações ou algo do tipo, mas pode ser que na virada de chave lá em 2027 você pague CBS. E aí você não fez uma preparação financeira para isso, entende? Então pode ser que lá em 2027 você sim tenha um impacto agressivo, mas observem que esse impacto, ele provavelmente vai acontecer só no primeiro mês e no máximo no segundo, porque a partir do segundo, ou talvez até mesmo terceiro, as coisas já se normalizem. Por quê? Você vai ter mais serviços que vão te dar créditos e a conta ela vai se equalizar. Mas é importante a gente estar atento a esse impacto, porque ele vai chegar em algum momento. Beleza? Perfeito, Carlos. Um ponto que eu esqueci de comentar aqui para o pessoal que tem construtora: as construtoras geralmente elas estão no regime do lucro presumido, né? E o lucro presumido, ela tem aquela situação de, primeiro, ter a regime cumulatividade, né? O PIS e a COFINS são cumulativos, aquela alíquota de 3,65. Vamos esquecer que imposto de renda e contribuição social, mas tem aquela situação que algumas prefeituras permitem com que se abata da base de cálculo do ISS, né, que as construtoras teriam que pagar, os materiais utilizados. Então, você tem que fazer um processo junto à prefeitura, apresentar as notas fiscais, a declaração para as prefeituras, para ter a condição de poder abater da sua nota de serviço o ISS daqueles materiais. No caso da CBS e do IBS, não existe mais essa previsibilidade. Lembram-se que a gente falou que vai acabar a guerra fiscal, os municípios vão ter que seguir a mesma regra, eles vão ter sim a possibilidade de definir alíquotas diferentes. Então, município de Curitiba, município de São Paulo, pode ser que eles tenham alíquotas diferentes para todas as operações nesses municípios. Então, quando o município de Curitiba definir que a alíquota é de 5%, e o município de São Paulo definir que é 4%, é sobre todas as operações existentes naquele município. Os estados também vão poder definir alíquotas diferentes. Só que isso é para todas as operações. Acaba essa bagunça de você ter uma operação com uma alíquota
de 2, uma operação com alíquota de 3, e aí você tem a necessidade de procurar essa logística, tá? Então, só para lembrar as construtoras que tem mais esse efeito que precisa ser analisado. Se você tem uma construtora, hoje goza desse benefício de redução dos materiais que são empregados nas obras para fins de ISS, analisa, senta com o contador, pede uma reunião com a contabilidade para a gente analisar tudo que está envolvendo aí a tua operação, tá? Bom, falando aqui do regime não cumulativo e como isso vai se dar aqui na questão do crédito, eu queria só trazer para vocês mais um pouquinho da paciência de vocês, que a gente vai ter aqui, o crédito ele vai poder ser utilizado quando ocorrer a extinção, isso está previsto no artigo 47 da lei complementar. Então, quando ocorrer a extinção do débito, é que você vai ter direito ao crédito. E quais são os mecanismos de extinção? Primeiro, compensação com crédito. Vamos supor que eu sou vendedor, tá? Pode falar, Carlos. Marcelo, eu peço desculpa para você, eu vou precisar me ausentar, eu até te mandei uma mensagem no particular, depois você olha com calma, mas assim, pessoal, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, tá? O tempo que vocês dedicaram à nossa apresentação, e gostaria também de nos colocar à disposição para vocês. E essa fase, ela exige uma releitura dos processos que nós realizamos hoje, tá? Então, pensem que aquela pessoa que cuida da parte fiscal para você internamente na sua empresa, ela vai precisar ser treinada. Ela vai precisar entender um pouco sobre o que vai ser a reforma tributária para o seu negócio. E eu quero nos colocar à disposição para ajudar vocês nesse treinamento para essa equipe. Então, contem com o nosso time, né, Marcelo? E a gente vai ficar à disposição de vocês a qualquer momento. Obrigado, Carlos. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Prazer, meu, Marcelo. Abraço. Até a próxima. Pessoal, então, só seguindo mais um pouquinho, na compensação, a gente tem as possibilidades de utilização, tá? É a compensação com crédito, ou seja, se eu tenho crédito, a primeira opção de pagar aquele imposto que eu devo é utilizando o crédito que eu tenho. Então, com esse crédito, eu compenso esse imposto e o meu adquirente pode utilizar, então, esse crédito para frente, tá? Segunda opção, pagamento. Pagamento por quem? Por mim. Se eu prestei um serviço para você, vamos pegar um serviço de intermediação, vendi um imóvel que é seu, tá? Então, eu prestei um serviço para você, gerei uma contribuição, CBS e o IBS a recolher, né? Eu vou usar os créditos que eu tenho direito e, no final, vai dar uma conta a pagar. Quando eu liquidar essa conta, você que tomou o meu serviço vai poder utilizar o crédito do CBS e do IBS. Perfeito? Terceiro, recolhimento na liquidação. E aqui está a novidade do split payment. Vocês já devem ter ouvido falar. O que é o split payment? Quando você for pagar o meu serviço, se for feito por transferência eletrônica, PIX, pagamento de boleto, esse valor já vai splitar o que é meu e o que é do governo. Ou seja, você mesmo está pagando já o que é do governo. E você já tem o direito de utilizar esse crédito. Tá? Então, esse é o split payment. Esse sistema está sendo desenvolvido, né? É um sistema grande, vai necessitar de muito apoio tecnológico. Então, os governos estão focando nesse desenvolvimento. Recolhimento pelo adquirente, ou seja, você opta em você recolher o imposto da operação, né? Então, eu teria que recolher, mas você opta. Então, são alguns tipos de atividades que vão, por exemplo, quando vocês pagarem em dinheiro, né? Ou eu pago esse imposto, então vamos supor que você está me devendo e você me paga em dinheiro, né? Eu pago o imposto, ou então você já recolhe o imposto numa guia antecipada, e aí você tem a possibilidade de utilizar o crédito, tá? E o pagamento por aquele a quem a lei complementar atribuir responsabilidade. Esses são casos específicos que vão estar previstos na legislação. O split payment, então, é aquilo que eu falei para vocês, o consumidor paga, quando ele paga, ele já splita uma parte para o imposto e uma parte para o estabelecimento que vendeu. Aqui eu coloquei estabelecimento comercial, mas pode ser qualquer tipo de atuação, tá? E a apuração automática vai funcionar da seguinte forma: o IBS e a CBS incidem sobre a operação. Então, quando você emitir o documento fiscal, vai aparecer lá o IBS e a CBS, né? A gente vai ter uma compensação de crédito, então, os créditos que eu tenho, menos o IBS e a CBS antecipados pelo contribuinte ao longo do período, aquilo que eu já paguei, menos os créditos do split payment, ou seja, aquilo que você pagou em meu nome, menos os créditos do IBS recolhido pelo adquirente, né, que você pagou, mas que era da minha operação. Então, no final, isso vai dar um IBS
Se for positivo, vai ser a pagar, se for negativo, a ressarcir, para ser compensado no período futuro, no período subsequente, né? Ou então ressarcido, tá? E isso vira um crédito a ser utilizado pela empresa. A gente tem, então, uma apuração, vai ser mensal, tá? Do IBS e da CBS, e consolidado para todos os estabelecimentos. Isso é mais uma novidade. As empresas que hoje têm filiais, né? Principalmente os comerciais e industriais que têm filiais, elas pagam o ICMS na filial, elas pagam o IPI na filial, elas só vão pagar os impostos federais por consolidadas, mas a tributação ISS também é por filial. Então, se você tem uma construtora em Brasília, uma construtora em São Paulo, uma construtora em Curitiba, você tem 3 ISS diferentes a recolher. Nessa apuração de IBS e CBS, você passa a ter uma só, que é consolidada para todos os estabelecimentos, tá? E a apuração, ela é automática, ela é para ser automática, o governo está desenvolvendo esse sistema. Tá bom, pessoal? Eu peço desculpas por termos avançado aí quase 30 minutos, né, 25 minutos do nosso tempo previsto, é muito conteúdo, é bastante informação. A ideia aqui era trazer um panorama geral de toda essa tributação, e eu quero, em nome do Grupo Adeconte, Focus e Equilibrium, agradecer a presença de vocês, aqueles que não puderam ficar até o final, a gente vai reforçar e vai compartilhar depois essa apresentação, né, mas principalmente por ter nos dado a oportunidade de trazer um pouco do que essa mudança significativa da reforma tributária tem para para nós, a partir de 2027, e contem com o Equilibrium, contem com a Adeconte, contem com a Focus, no sentido da gente ajudá-los com esse processo de transição, que é muito desafiador, né? Eu acho que como eu falei lá no começo, é uma mudança de mindset, é uma mudança de posicionamento frente à tributação. Eu tenho certeza que esse momento ele vai ser um pouco pesado, no sentido de trabalho mesmo, de ter que simular, ter que analisar cada fornecedor, cada despesa, mas eu tenho certeza que isso vai trazer muitas reflexões e principalmente que a gente possa caminhar, e aí fica aqui a minha vontade com essa reforma tributária, que ela seja muito mais justa e muito mais fácil de ser compreendido. Hoje a gente tem, os empresários têm muita dificuldade de entender as questões tributárias, não é por falta de entendimento, e sim porque a legislação tributária ela é tão complexa que não são os advogados tributaristas, não são os contadores que conseguem repassar essa informação para as empresas. Com a reforma, entende-se, pelo tudo que a gente estuda, que existe um ambiente um pouco mais salubre nesse sentido. Então, a gente espera que isso de fato aconteça, e eu aqui, em meu nome, em nome de todo o grupo, agradeço a vocês, né, essa paciência, e fico à disposição, tá? O meu contato, a minha atuação aqui, fica à disposição de vocês. Eu acho que tem alguns querendo ainda seguir aqui com algumas perguntas, nós temos ainda um tempo, eu fico à disposição aqui. Deixa eu ver. Quem levantou a mão pode ficar à vontade, se quiser abrir o microfone. Acho que o Carlos respondeu todos que estavam aqui. Temos alguém? Acho que não. Então, pessoal, fica aqui meu agradecimento mais uma vez e estamos à disposição. Grande abraço a todos.